Acho que já está. Já está, já está. Olá a todos. Para já, olá Catarina. Olá! Eh, um bom domingo de confinamento. E hoje temos aqui esta nossa live que nos ajuda a ter uma percepção diferente do confinamento, porque nos obriga ou nos ajuda a olhar para dentro de nós. É um prazer enorme ter-te aqui. Tu sabes o quanto eu te admiro, tu sabes o quanto eu gosto de ti. Isto parece quase uma música, mas não é. E é um prazer enorme. Gratidão. Gratidão eu por tu estares aqui. Tu foste a minha, não esquecer isto, em maio, quando eu fiz a minha primeira live, foste a minha primeira live, foi a minha primeira entrevistada e portanto eu fico, é um gozo enorme, é assim uma coisa fantástica, principalmente porque eu fiz um interregno de meio ano, sensivelmente, por causa de outros Uhum. projetos profissionais e que me tiraram algum tempo e isso fez com que eu não conseguisse ter tempo para tudo. Mas este chamado interior faz com que eu tenha que continuar este projeto que vai evoluir para outras ações, para outros eventos e para tudo aquilo que o meu coração sentir. E eu sei que tu és uma que me acompanhas nesta caminhada, que estás comigo, porque já estavas comigo e agora continuas comigo neste reinício das nossas lives. Olá a todos que nos estão a ver desse lado. Eu não consigo. Temos 4 pessoas. Olá, bem-vindos. Bem-vindos, gratidão por estarem hoje connosco neste dia cinzento, mas que hoje vamos colocar o nosso melhor sorriso na nossa cara, vamos perceber o que é que nós podemos evoluir, aprender um bocadinho mais sobre nós, até porque temos um tema essencialmente feminino, mas não só, que é o empoderamento feminino. Nós já vamos falar sobre ele. Eu quero dizer que as pessoas podem fazer questões, colocar dúvidas, participar. Eu estou aqui a acompanhar. E a Catarina e eu teremos todo o gosto em poder ajudar e poder. É esse o intuito do BIU. O BIU tem essa missão, é expandir consciências, é falarmos do nosso poder interior, é falarmos daquilo que nos faz bem, descobrir a nossa missão, o nosso propósito, a nossa força e seguirmos o nosso coração. Isso é o mais importante, é sermos sinceros e verdadeiros connosco próprios. E é isso que eu estou a fazer também com este projeto, é ser sincera, é prosseguir com ele e ter-te aqui mais uma vez. Obrigada, obrigada de coração. Tu sabes o quanto eu gosto de ti e pronto, não digo mais nada. Obrigada, obrigada. E obrigada pelas pessoas que nos estão a ver e por este bocadinho, não é? Nós temos nos acompanhado de igual para igual neste teu processo, nestes teus projetos, tu nos meus, e isto é efetivamente parte do empoderamento feminino e da parte do sagrado feminino, é esta sororidade entre mulheres. Então, portanto, eu quero agradecer-te pelo convite mais uma vez e por, além de tu acreditares no teu projeto, acreditares nos meus projetos e no fundo é um impulsionar de uma e de outra, e isso é gratificante e deve ser uma inspiração para todas as outras mulheres e nós, abençoadamente, também temos muitas outras mulheres que compartilham deste dar e receber sem que é só pelo amor incondicional e pelo facto prazer. Exatamente, e de gostarmos daquilo que a outra faz e do que a outra faz nos trazer essa felicidade, não é? Porque no fundo é outra mulher que está a assumir-se no mundo e que está a ser um exemplo para tantas outras. Portanto, olha, obrigada de coração. Olha, Mesmo. obrigada e eu também. Como eu dizia ontem, nós
eu ontem fiz um vídeo pequenino porque tinha tido um encontro com pessoas que me inspiraram e eu dizia, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. E nós devemos procurar efetivamente as pessoas que nos inspiram e que nós nos revemos. Portanto, se nós as duas, nos inspiramos uma à outra, tu com o teu percurso me inspiras a mim e eu com o meu percurso te inspiro a ti, é uma gratidão. É uma gratidão fantástica, portanto, é muito bom. E outras mulheres exatamente estão aqui a ouvir-nos e vão ouvir-nos e vão perceber isso. E por isso nós escolhemos este tema e eu pensei que este tema é muito importante, que é empoderamento feminino. Bem, já a própria palavra empoderamento é forte, é cheia de força, é cheia de energia, portanto é cheia de garra. Mas nós já vamos falar um bocadinho sobre isso, porque nós não conseguimos falar sobre tudo, porque é um tema muito vasto e é algo que se vai construindo. Aquilo que eu quero é que se perceba o que é que isto significa, o que é isto do empoderamento feminino. Antes disso, eu tenho que convidar-te a ti, porque a Catarina, além de ser minha amiga, com quem que eu conheci, eu acho que foi quase por acaso, pronto, não é, nada é por acaso, mas claro, nós conhecemos num espaço que nós ambas gostamos e gostamos muito da mentora desse espaço também, e ela fez-me uma sessão de Reiki, e a partir daí nós ficamos conectadas, há pessoas que saem das nossas vidas e ok, acontece e não aconteceu só um episódio. Connosco aconteceu uma ligação. E depois eu continuei a fazer algumas sessões com a Catarina e sempre que eu falava com a Catarina no fim de cada sessão de Reiki era uma coisa brutal, era uma coisa... Ela entendia aquilo que eu estava a sentir, ela entendia aquilo que eu estava... Eu não precisava quase dizer, porque ela dizia, ela sentia... E verbalizava, e eu, é mesmo isso que eu sinto, é mesmo isso que eu quero. E então, esta empatia é uma coisa forte, muito forte. E portanto, tu és uma terapeuta que não fazes só Reiki, que tens além de teres uma loja física, tens também um projeto que se chama Jardineira da Consciência Humana. Tu, como terapeuta, e tu como pessoa, diz-me o que é isso, o que é ser jardineira da consciência humana e como é ser terapeuta, tu, Catarina, o que é que tu colocas, o que é que tu fazes, para que as pessoas consigam perceber de uma forma rápida o teu ser. Bom, é assim, eu sou terapeuta já há 10 anos e comecei o meu percurso com o Reiki e logo de seguida foi assim uma paixão por cristaloterapia e foi nesse espaço, no mesmo espaço, e eu faço questão de falar dele porque foi um espaço que me desenvolveu muito crescimento e é uma pessoa muito especial para mim, a Joana Pinto, da Casa Brama, da Associação Portuguesa de Cristaloterapia, da loja de Cristaloterapia do Porto. Um beijinho para ela, um beijinho para a Joana, um beijinho para a Casa Brama. Também é uma mulher que completamente se encaixa neste empoderamento feminino e e é uma amiga e é uma pessoa que eu tenho um lugar muito especial. Então, a partir daí foi um crescimento, inclusive nós fizemos xamanismo juntas, então também temos um percurso assim juntas e mantemos-nos sempre em contacto. E então, conforme eu fui, ao longo dos anos, não é, angariando conhecimento, cheguei a uma altura que efetivamente para mim era necessário primeiro eu ter um porto seguro e ter um sítio onde eu colocasse as minhas terapias e eu estivesse ali completamente íntegra e não andasse de um lado para o outro, como costumava andar, daí ter nascido a Alquimia da Natureza, que se tornou uma loja física de produtos naturais, onde eu dou terapias e onde nós temos outros terapeutas a dar terapias e onde se realizam alguns eventos, agora nesta altura, muito embora muito reduzidamente, mas pronto, é como tudo está a acontecer neste momento. E ao mesmo tempo nasce a Jardineira da Consciência Humana, em que eu decidi ser um projeto próprio que
continuidade a esta terapeuta. Eu sentindo que não sou só uma terapeuta de ter as pessoas na Marquesa, não é? E de precisar, efetivamente, de chegar a outras pessoas e de comunicar, de trazer este conhecimento, de partilhar este conhecimento com outras pessoas e elas comigo. Então nasceu a jardineira, não é? Que gosta de jardinar as suas coisas e dentro das suas coisas gosta de mexer na consciência humana, gosta de chegar a outras pessoas e que elas entendam a sua própria consciência. E então isto é uma jardinagem constante e que nunca vai terminar até ao fim das nossas vidas, não é? Portanto, a jardineira é isso, que complementou tudo e hoje em dia, então, como terapeuta, mete tudo no mesmo barco e coloca o seu conhecimento ao dispor do paciente, onde começou também o projeto dos Círculos de Mulheres, que é algo que faz parte de mim, sem dúvida, e por aí vai. E tu já sabes o trajeto e o caminho. Sim, o Círculo de Mulheres é uma coisa que eu ainda não fiz e que quero fazer em breve contigo. Aliás, como quero fazer outras formações contigo. Tu fazes workshops também, estás a fazer agora, a preparar o teu curso que vais fazer, oficina da curandeira também, em vários módulos que queres fazer presencialmente e online. E as pessoas depois podem dirigir-se à tua página de Facebook, do Instagram, onde tu tens exatamente a informação lá dos módulos, porque não é numa sessão, não é numa hora que nós vamos realmente conseguir perceber e aprender tudo aquilo que nós temos escondido e esquecido dentro de nós. Pronto, vamos então falar do empoderamento feminino. Eu acho que existem várias palavras que nos levam a este empoderamento feminino, que discriminam, que descrevem o empoderamento feminino. Uhum. E eu fiz também um círculo de mulheres sobre, não contigo, mas com outra terapeuta, claro, o que achei que fez todo sentido. Mas, e também agradeço esse círculo que fiz, mas eu achei fantástico. Quando eu comecei a ouvir isto de resgatar a mulher que nós somos, que nós nos esquecemos ao longo dos séculos, por causa desta sociedade patriarcal, de nós descobrirmos o poder que temos dentro de nós, quando nós falamos da palavra bruxa, e desmistificar aqui uma série de termos que eu acho que é fundamental. Isto principalmente porque nós estamos numa mudança de era e que todos sabem, que todos estão a assistir e que a humanidade toda está a vivenciar. Ela está a acontecer. Por mais que muitas pessoas possam passar ao lado dela, ela está a acontecer. Há uma mudança de tudo, do mundo, das nossas consciências, é uma mudança da vibração, e então nós temos que fazer um upgrade. Neste caso, nós temos que resgatar, ir ao nosso interior, perceber algumas coisas que nós esquecemos e descobrir o poder que nós temos dentro de nós. Portanto, ancestralidade, bruxa, curandeira, xamã, patriarcado, amor incondicional, acho que são várias palavras que tu vais conseguir incluir no empoderamento feminino. Deixa-me só fazer-te uma pergunta antes de tu começares a falar. Quando nós falamos em empoderamento feminino, não quer dizer que não exista o empoderamento masculino. De todo, existe os dois e só assim é que faz sentido, não é? E só assim é que existe, lá está a parte, aqui entra a parte do feminismo, não é? A igualdade de direitos. Portanto, sim, sem dúvida que existe o empoderamento feminino e o empoderamento masculino e são ambas importantes para um equilíbrio social e cultural e dentro de uma família, portanto, sim. Pronto, eu digo isto porque as pessoas que podem, imagina que nós temos homens que nos estão a ver
E o Nuno está a assinar aqui a mão, e ele diz assim, então e o empoderamento masculino não existe? Existe? Existe. Claro que sim. Obviamente que Embora, nós não... embora muitos homens não, nem sequer se questionem sobre isso e nem sequer procuram perceber o que isso é e como começarem a fazer este trabalho interior relativamente a isso. Mas isso já Portanto, é um problema que lhes compete. Portanto, o ideal é aqui de lançar um desafio para que um homem sinta esse chamado Eu iria e adorar. que não é fantástico, em que haja um homem que realmente sinta esse chamado para trabalhar o empoderamento masculino. Nós sentimos o chamado para o empoderamento feminino porque somos mulheres, pois claro. Portanto, então, cada um faça a sua parte. Exatamente, cada um faça a sua parte. Deixa-me só ver aqui, antes de. Eu estou sempre para cortar a tua. E boa tarde, Luís Soares. Deixa-me só ver aqui os comentários. Obrigada por estarem a assistir. Maria Carlos Teixeira também. Boa tarde, Nuno Cruz. Boa tarde, Adriana, que já há muito tempo que nós não fazíamos as nossas lives e tu dizias muitas vezes que sentias saudades. Pois aqui estamos nós. A Adriana diz o Luís Soares também está a ver. Muito bem, pronto. Portanto, temos homens, lá está aqui na nossa assistência, e quanto mais os homens também souberem do que é este empoderamento feminino, mais nos vão compreender, porque não é algo que não é uma informação antagónica e que não, é só das mulheres. Não, nada disso. Cada um tem o seu poder, cada um tem o seu lugar e ambos não é, se unem. Agora sim, Paulo, deixe-te falar. Então, o que é o empoderamento? É assim, em primeiro lugar, eu queria falar aqui queria só te ler aqui um texto que eu tenho da Clarissa Pinkola Estés, que é uma autora de grandes livros que fala não só do empoderamento feminino, mas de todas as questões do feminino e neste resgate da mulher, que se chama Ciranda de Mulheres Sábias, que também me foi passado por uma mulher, e eu só queria ler aqui uma coisa que eu acho muito importante, em que há uma história em que diz que eu estou à tua espera e do teu espírito, e fico feliz porque tu tens conseguido encontrar o teu caminho. Anda, senta-te comigo um pouco, para fazermos uma pausa, e vamos deixar de lado os nossos afazeres, porque haverá um tempo suficiente para todos eles mais tarde. Porque num dia distante, quando chegarmos às portas do paraíso, eu posso te garantir que ninguém te vai perguntar se limpamos bem as rachaduras da calçada. O que é provável é que no portal do paraíso queiram saber com que intensidade é que tu viveste a tua vida. Nada mais é importante do que isto. Então vamos nos sentar e vamos aproveitar este momento. Isto é fantástico. Isto é para dizer que efetivamente nós neste resgate da mulher que somos, não é? E quando nós nos damos a oportunidade e quando despendemos de tempo para saber quem somos, para sabermos do que é que somos feitas, não é? Do que é que o mundo é feito e qual é o nosso propósito, efetivamente, muitas vezes a nossa casa fica por arrumar. Muitas vezes os nossos filhos desarrumam tudo e fica tudo como está. Muitas vezes roupas e roupas se estendem e nós estamos aqui a tentar encontrar 15 minutos para dobrar roupa, como disse uma amiga minha. Tu podes 15 minutos por dia e tu tens tudo organizado. Mas efetivamente uma mulher que quer fazer mais do que isso, do que o trabalho de casa, e abençoadas as mulheres iguais de que queiram estar em casa na sua vida, trabalho, casa, e que adoram passar a ferro e que estão dedicadas inteiramente à família, são na mesma abençoadas. Mas para quem está aqui para fazer um bocadinho mais de diferença, nós gostamos mesmo é de estar nos nossos projetos, nas nossas mesinhas e saber um bocadinho mais de nós, e isto é mesmo muito importante. Portanto,
neste empoderamento feminino é importante nós sabermos uma coisa, que é o que é sororidade. A sororidade é algo que nós temos de mulher para mulher e que fomos perdendo, não é? Assim como fomos perdendo muito do nosso poder enquanto mulheres. Então, quando se trata de olhar para uma outra mulher, vamos deixar de apontar o dedo. Porque quando nós estamos a apontar um dedo, nós temos 3 a apontar para nós. Seja com uma mulher, seja com um homem, seja com o que for. Obviamente que nós todos temos a nossa opinião e não vamos deixar de a ter. Mas é muito importante nós começarmos a crescer, a ter uma postura diferente, a termos uma abertura de mente diferente. Uma consciência. Não é? Olharmos para a nossa vida. O que é que nós estamos a fazer com a nossa vida? Deixem lá a vida dos outros. Esqueçam lá isso. Eu queria muito falar disto porque nestes últimos dias eu acho que nós temos tido muitas mensagens, infelizmente, de mulheres que contrapõem aquilo que nós estamos aqui a fazer. Acreditem em mim. As mulheres que são descrentes disto tudo e que não interessa nada, abençoadas, que nós estejamos na linha de trás a fazer alguma coisinha para que no vosso subconsciente isto seja tudo muito diferente. E pronto. E eu queria mesmo falar sobre isto e tinha que falar. Obrigada. Sim, é como tu dizes. É como tu dizes. Sim, para quem acha que nós que nós possamos não estar a fazer algo de importante, luz para elas, consciência, partículas de consciência, como tu dizias, para elas, porque felizes daqueles que entendem que não sabem tudo e que querem aprender. E tomar consciência deles próprios, olharem para as suas próprias vidas, olharmos para as nossas próprias vidas, esquecer de olhar para a vida do outro e percebermos efetivamente aquilo que faz sentido para nós, se nós estamos bem, se nós estamos felizes, se aquilo que nós fazemos faz sentido com a nossa essência, e é em função disso que o mundo vai andar para a frente. Ontem eu ouvi um vídeo, via de uma mulher também, e ela dizia, quando uma mulher dá um salto, um saltinho, uma tomada de consciência, há uma abertura dessa consciência, ela vai, essa abertura de consciência, esse subir de nível de consciência, não é porque sejamos superiores a ninguém, mas essa abertura de consciência vai significar movimentar muita energia à nossa volta e vai movimentar muitas centenas de pessoas e mudança de vibração. E é isto que o planeta precisa, é mudar de vibração. Entendam que o que vocês pensavam, nós temos que desconstruir muitos padrões negativos, padrões com que muitas vezes fomos educados. Nós olhamos para a nossa infância e vimos muitas coisas que hoje já não se aplicam. Numa década nós olhamos para trás e percebemos que muitas coisas não se aplicam nos dias de hoje. E por isso nós temos que perceber, nós todos os dias temos aplicações e atualizações das nossas aplicações dos nossos telemóveis. E porquê é que isso não acontece nas nossas mentes, nas nossas vidas? Porque é isso que o mundo precisa. E agora é a palavra de novo. Exatamente, é isso. Nós temos que fazer aqui um upgrade, não é? Um upgrade e que está a ser feito. Obviamente que não é à velocidade que nós gostaríamos, não é à velocidade da internet, por exemplo. Mas, bom, nós estamos a dar passos em direção a isso e isso também é muito importante. Mas, independentemente disso, o empoderamento feminino fala sobre um estilo de vida, não é? Acima de tudo, em que a mulher recupera aqui o seu poder. E eu queria só, assim, o empoderamento está muito ligado ao feminismo e apesar do feminismo, obviamente, que está intrínseco, porque o feminismo é lutar pelos mesmos direitos, não é? Homem e mulher. O empoderamento para mim é muito mais do que isso. É muito mais do que estar aqui a lutar por direitos. É muito mais do que
obviamente que não está desligado disso, não é? Que está ligado, obviamente, é impossível não estar, por exemplo, ao patriarcado, não é? Quer dizer, o homem chegou a uma altura em que disse, bem, a mulher está com um poder em que nós nos sentimos de tal forma que temos que nos sobrepor. E a realidade é que nós contribuímos para isso, nós permitimos isso, não é? Nós permitimos que ele sentisse esse poder sobre nós. Mas independentemente disso tudo e dessa história toda, para mim o empoderamento feminino tem a ver com cada uma das nossas mulheres fazerem aqui uma reestrutura interna, de perceberem quem são, de perceberem a sua parte feminina, de perceberem a história para trás. E não numa competição com o homem, e não numa competição de estar no pé de igualdade. Obviamente que tudo isso é importante e não podemos desvalorizar tudo isso. Mas, acima de tudo, para mim o empoderamento feminino é eu olhar para dentro de mim e perceber o que é que eu quero. E nisto sim, não me deixar diminuir por aquilo que os outros pensam sobre mim ou as expectativas dos outros sobre mim, ou porque se eu fiz esta luta até aqui, porque é que eu estou a colocar em questão aquilo que o outro está a projetar para mim ou aquilo que o outro quer de mim. Ninguém melhor do que eu para saber o que eu quero de mim mesma. É a minha vida. E eu, como Catarina, só vou viver esta, não é? Portanto, quero ser a melhor versão de mim mesma, quero ser um exemplo para os meus filhos, e sou mãe de homens, não é? De 2 meninos. Portanto, eu espero ser aqui uma forma de ver a mulher muito diferente da sociedade de hoje em dia. Portanto, o poder feminino, eu acho que essencialmente é isto, é uma busca interior, é um resgatar do nosso instinto, sabes, interno, desta coisa que nós temos, que nos fomos cobrindo de preconceitos, de medos, de padrões sociais impostos, sim, pelo patriarcado, de que existe uma forma de ser correta, perfeita, exata, de que há os empregos ideais, de que há a figura materna ideal, de que há a figura mulher e estar ao lado do homem ideal. Então nós temos que desconstruir isso tudo. Desconstruir isso tudo, tirar estas camadas, como eu costumo dizer, nós somos uma cebola e vamos tirando as várias partes para ver o que está lá dentro. E isso que está lá dentro somos nós, ok? E isso, para mim, é um empoderamento feminino. É chegarmos a essa sementezinha que está lá dentro e alimentá-la do que ela é a verdade para nós. E não tem que ser a minha verdade, não tem que ser a tua verdade, não tem que ser a verdade da outra. Tem que ser numa atitude de, se eu descubro a minha verdade e se eu respeito a minha história, então eu vou respeitar a história da outra, do outro. Perceber que o outro tem o seu caminho, que ele tem o seu próprio poder, que tem os seus sonhos, que tem as suas... que está a tecer a sua vida da forma e que tem o seu valor. Portanto, quando nós aprendemos a olhar para dentro, a valorizar-nos, a ir buscar, e neste caso no empoderamento feminino estamos a falar de irmos buscar às nossas raízes aquilo que nós sempre fomos, que somos as curandeiras, que somos as tais bruxas, que somos as tais mulheres que benzem. Vamos nos lembrar das nossas avós e bisavós que em tudo na natureza buscavam a cura, a proteção, o benzimento, não é? As velhas palavras de dizer eu te benzo, eu te abençoo, não é? Estas coisas tão simples, mas que são o nosso poder, não é? Nós podermos ir ao nosso quintal, ou onde temos as nossas ervas e onde temos os nossos frutos e os nossos legumes, e cozinhar com amor, acreditar que a cozinha traz aqui muita energia, não é? E em tudo o que nós cozinhamos enquanto mulher, e esse é o poder que nos tentaram tirar, não é? Perceber que a mulher era capaz de pegar em 2 e 3 ingredientes e fazer uma refeição, ou de ir buscar qualquer coisa e de perceber que aquilo curava e fazer um chá e curar. É isto que é preciso resgatar.
Eu acho que esta pandemia e muitas das coisas que têm acontecido estão-nos a pedir para irmos resgatar aquilo que é sagrado, que vem da natureza, que é a nossa própria natureza. Portanto, o empoderamento feminino vem de uma infinidade de coisas que nós ainda temos que resgatar. E estamos nesse processo. Louvadas são as mulheres que estão a fazer esse processo e que partilham todos os dias esse legado e que tentam partilhar às suas pacientes e às mulheres que se sentam em círculo e às mulheres de casa, não é? À mãe, à irmã, à avó, inclusive saber da avó aquilo que ela acha, aquilo que ela sente, não é? Voltarmos a valorizar isso, não é? Porque fomos deixando para trás o valorizar o que a avó traz da sua sabedoria. Então é um assunto que para mim é infinito e que nos traz aqui uma sabedoria que ainda estamos muito longe de a resgatar em completo, mas que estamos num bom caminho. Eu acho, concordo com tudo o que tu estavas a dizer. Realmente é verdade que nós, ao longo dos séculos, nós fomos perdendo essa, pelo patriarcado, porque a sociedade nos fez acreditar que de tantas coisas menos boas, de que as bruxas eram más, de que a mulher era submissa, de que a mulher não tinha poder, a mulher não tinha voto e, portanto, durante séculos a mulher foi vítima, não é? Foi vítima, foi subjugada. É verdade que isso aconteceu, mas é verdade também que, como tu dizes, eu recordo a minha avó, não é? que já faleceu há bastantes anos, em que ela realmente tinha os ditados dela, em que ela sabia se no dia seguinte ia estar sol só por causa dos ventos, determinadas coisas que ainda algumas coisas a minha mãe sabe, outras ela já não conseguiu segurar, obviamente. E, portanto, não estamos a falar de há tantos anos assim atrás. Portanto, este empoderamento já começou realmente, não só agora, não só hoje, mas com as últimas gerações, não é? Com as nossas avós, pronto, porque talvez num círculo mais fechado, as coisas não se falavam tanto, a mulher tinha ainda um papel um bocadinho de submissão dentro da família, porque era a mulher que ficava em casa a cuidar dos filhos, e hoje já não é assim, hoje a mulher já é dona de casa, a empreendedora, a mãe, a companheira, a amiga, e temos um sem fim de coisas e de atividades, mas realmente esquecemos-nos disto. E nesta transformação última dos últimos 20, 30 anos, em que houve um boom de tudo, em que a sociedade se transformou também, houve um boom da internet, um boom da tecnologia, nós esquecemos também disso, nós entramos naquele registro, ok, queremos tanto ser a igualdade, queremos tanto ter a igualdade, queremos tanto conseguir o mesmo que os homens, porque éramos olhadas muitas vezes. Então uma mulher num cargo de poder, ou era diretora de uma empresa, ou porque tinha, não é? Qualquer mulher que começava a ter destaque a nível profissional, ela não era muito bem entendida, principalmente pelos homens. Alguma coisa tinha que estar menos bem e, portanto, denegriam. Por alguma razão ainda existe uma diferença salarial entre o homem e a mulher, em muitos empregos, pronto, e isso existe. E a mulher depois foi conseguindo esta igualdade, mas acabou por trazer tudo aquilo que ela fazia antes, que era aquilo que tu dizias, não é? O arrumar a casa, o ser mãe, o cuidar dos filhos, o cuidar da casa, das roupas, o cuidar de nós. E nós acabamos por ficar, assim, cheias de coisas, em que nós, hoje em dia, damos muitas vezes mais até do que deveríamos, às vezes, mais tempo à parte profissional, porque houve aquela necessidade de mostrar que nós tínhamos a mesma capacidade que o homem, nós conseguimos fazer o mesmo que o homem, ou já não digo melhor, ok? Digo o mesmo que ele. Claro que há atividades mais propícias para os homens e há outras mais propícias para mulheres, mas isso tem a ver com a essência de cada um, seja homem ou seja mulher.
e portanto se vêem homens hoje a fazerem Desculpa, terem no fundo essa profissões. questão nem é ser mulher ou homem, é a nossa parte feminina ou parte masculina, não é? Porque há Que mulheres nós temos. muito masculinas e há homens muito femininos e é neste equilíbrio que temos que começar a ver as coisas, não é? Sim, e eu acho que Desculpa, nesta altura. Não. Portanto, com isto tudo, eu acho que nós não nos esquecemos desta feminilidade. Nós usamos calças, muitas vezes, não é? Usamos calças, vestimos calças, usamos a calça, e ao usarmos a calça, esquecemos que somos mulher, porque nos queremos igualar ao homem, inconscientemente até, muitas vezes. Porque é que nos teus encontros, ou nos encontros das mulheres, dos círculos das mulheres, do empoderamento feminino, o que é que tu dizes? Venham femininas, Saias. Tragam. O quê? Saias. Saias, vestidos, tudo aquilo que representa a nossa feminilidade, exatamente porque nós nos esquecemos um pouco disso, porque isso nos leva a fazer as rodas, a dançar e a sentirmos que nós somos mulheres. Nós podemos fazer tudo isso que nós falávamos há pouco, que eu falava há pouco, mas também, ao mesmo tempo, não nos podemos esquecer deste poder que nós temos de sermos mulheres. Nós somos nós que temos um filho, o poder e a graça de ficarmos grávidas, de gerarmos uma vida nova, que é uma bênção quem já passou por isso. Quem ainda não passou, não é por isso que também não que é menos, mas é uma bênção, sem dúvida, é uma gratidão, é uma coisa inexplicável. Por isso é que depois, quando nascem os nossos filhos, quer de homem, quer de mulher, quer do pai, quer da mãe, há um amor incondicional. Basta olharmos para eles e fazermos tudo por eles e os amarmos tal como eles são. E isto... Esta situação das mulheres, do empoderamento feminino, de nos lembrar efetivamente do que é isto, o que é que nós, do despertar, vamos desconstruir, vamos voltar atrás, vamos acreditar na nossa força, vamos acreditar no nosso poder de curar, de cura, vamos acreditar na nossa sabedoria interior, porque nós temos uma intuição que temos que ir resgatá-la, porque muitas vezes com esta sociedade toda e com esta evolução deixamos de perceber o que era a intuição. As mulheres antigamente pensavam muito nisso, elas eram muito aquilo que acreditavam, eram muito naquilo que não sinto que seja, não soa bem, portanto toda essa intuição, todo esse querer é muito importante e a mulher esqueceu isso e nós deixamos de ser isso, nós somos tudo o resto, mas esquecemos dessa parte. E deixa-me só fazer aqui ler aqui uns comentários que estão aqui nos nossos comentários, em que a Adriana diz a sociedade mudou muito, se lutamos pela igualdade é difícil voltar atrás. Verdade. O Nuno Cruz diz, infelizmente a sociedade começou a dar às pessoas mais idosas e sábias por natureza e experiência como pessoas ultrapassadas e que não acompanharam as tecnologias, mas não é verdade, porque elas têm a sabedoria da vida, ok? E que nós deixamos e esquecemos isso. O Luís Soares diz, concordo plenamente, a sabedoria advém da experiência de vida, não daquilo que ainda não se viveu, sem dúvida, Luís, é mesmo isso. Quando eu acho que uma das palavras que nós temos que desmistificar, porque é mesmo isso, é desmistificar, é a palavra bruxa. Quando tu falas de que nós somos bruxas ou bruxinhas, significa, porque é que nós de um momento para o outro achamos que bruxas é um nome muito mau e que as pessoas não querem ouvir falar, mas nós somos isso. Fala-me sobre isso. Sim, a bruxa, não é? Vem essa conotação negativa, vem do tempo da Inquisição, não é? Quando os homens começaram, lá está, o tal patriarcado, quando começaram a perceber que as mulheres tinham aqui. Obviamente que nós todas temos formas de curar, não temos que ser todas
bruxas no sentido de sermos completamente mediúnicas e de termos aqui uma alta mediunidade, não é isso. Mas a palavra bruxa foi conotada nem só pela mediunidade, bastava tu saberes que aquela erva ia curar aquilo, que aquele chá ia fazer bem, não é? Muitas das parteiras eram essas tais bruxas, não é? Que podiam perceber muito do corpo da mulher e intuir o que é que iria acontecer. Eu cheguei-te a falar que muitas vezes as mulheres que estavam ligadas às ervas e que eram muito intuitivas e que ouviam a sua intuição, não é? E que sabiam muitas vezes que o bebé que já estava morto na barriga e pronunciavam isso. Isso para elas era uma sentença de morte, não é? Porque pronunciar isso seria... foi ela que o fez. Foi ela que provocou esta morte deste bebê. Então eram queimadas e eram, não é? eram julgadas, eram violentadas de formas atrozes mesmo, não é? E isto está no nosso ADN. Mas a bruxa era aquela que tinha o conhecimento, sabes? Aquela que ouvia a sua natureza interna, aquela que valorizava a natureza que estava lá fora e percebia o que é que podia ajudar e o que é que juntava isto e aquilo e fazia ali uma mesinha que ajudava a curar, que ajudava no que fosse. E muitas destas mulheres foram obrigadas a isolar-se da sociedade porque não eram bem recebidas, não é? Então eram aquelas típicas mulheres que viviam no meio da floresta, sozinhas, portanto eram aquelas que eram postas de parte pela sua sabedoria apenas. Mas na hora da verdade, muitos eram aqueles que na hora do aperto, inclusive os do patriarcado, iriam à mulher, à bruxa, perceber o que é que poderiam tirar dali para se curar. Ou seja, era uma falsa, aqui uma própria falsidade com eles próprios, não é? Quer dizer, eu só te vou colocar de parte porque realmente sei o teu poder. E então eu vou-te colocar ali e é ali que tu estás, pelo menos já estás controlada. Controlada. Só que é impossível controlar uma sabedoria destas. E não podemos ignorar que muitos homens também tinham esta sabedoria, que se calhar até eram... certeza que eram obrigados a ocultá-la para poderem viver na sociedade, não é? Porque nós tínhamos feiticeiros, tínhamos mágicos, tínhamos bruxos também, e ainda hoje temos. Portanto, o ser bruxo tem uma conotação negativa porque nós fomos criando isto, não é? De que era o que fazia mal, de que era o que juntava as mesinhas todas, mas para fazer o mal. E podem-me perguntar, mas isso não existe? Existe. Mas existe para tudo. Isso é a mesma coisa que eu e tu estarmos aqui e eu ter uma intenção de maldade e tu teres uma intenção de bondade. As nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos tem uma energia, tem uma força, não é? Então isso vai provocar em mim e no outro e no ambiente que me rodeia o negativo. Portanto, se eu tiver que atrair o negativo para mim, eu vou atrair. E se eu tiver que atrair situações desvantajosas, eu também o vou fazer. E não preciso de nenhuma bruxa nem nenhum bruxo para isso. Eu própria faço isso comigo e faço muito bem. Portanto, isto para o bem e construir isto tudo. Exatamente, eu acho que este tema das bruxas, quando às vezes nós falamos e tu dizes eu sou bruxinha, eu gosto muito de ser bruxinha, e eu acho o máximo porque eu também começo a perceber e digo realmente, nós somos todas bruxinhas quando nós temos, quando nós intuímos uma coisa e nós não acreditamos nessa intuição, quando nós temos uma percepção e não acreditamos, isso é o nosso lado de bruxinho, completamente. Muito embora as mulheres, entre elas, chamam-se bruxas na maldade. Aquela mulher é uma bruxa. Aquela mulher é uma bruxa. Ela faz-me mal, é uma bruxa. E eu costumo dizer às minhas próprias pacientes, às vezes deixo-as falar. Olha, tu, em primeiro lugar, acabaste de me insultar. Porque eu considero-me uma bruxa e não sou nada disso que estás para aí a dizer. Portanto... Vamos lá explicar o que é uma bruxa e o que é uma pessoa com má intenção. São duas coisas diferentes. Completamente. Então, vamos começar por aí. A intenção é o que vale. E aquilo que nós usamos com a nossa intenção é o que vale. E é isso que faz a diferença. E as pessoas têm que começar a diferenciar isto.
Sim, é como, porque lá está, como tu dizes e muito bem, nós atraímos para nós o bem e o mal, e aquilo que nós fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que dizemos é envolto numa energia, é energia, as nossas palavras são energia, e depois nós vamos atrair, ou nós vamos invocar, ou nós vamos orar, com um sentido positivo ou negativo. Somos nós sempre que o escolhemos, não é? Agora, aquilo que tu dizias é muito giro, porque as bruxas realmente antigamente eram isso tudo, foram muito maltratadas, infelizmente, e porque elas tinham essa conexão com a Mãe Natureza. Eu queria voltar aí, porque era uma conexão efetivamente com a Mãe Terra, com a Mãe Natureza, porque elas usavam as tais mesinhas, elas usavam tudo que a Terra e tudo que a natureza nos dava para, não é, a tal poção mágica que elas faziam, de nós vermos nos filmes e de tudo isso, das histórias que ouvimos, porque a bruxa tinha sempre uma cura, a bruxa tinha sempre, não é? E nós temos isso também, nós podemos fazer isso. Como ainda ontem nós falávamos, nós podemos ter várias coisas para... E tu tens isso na tua oficina da curandeira, em que tu ensinas às pessoas, às mulheres, mas às pessoas, a poderem curar-se a si próprias, a poder ter determinados rituais para protegermos a nossa energia, para nos protegermos a nossa saúde, para cuidarmos de nós. E eu acho que isso é fantástico e não tem nada de mal, só tem mal porque a sociedade o quis fazer evoluir dessa forma, não é? E por isso precisamos de desconstruir essa e outros padrões negativos acerca dessa má influência. E por isso temos que viver em harmonia com o homem também, para que ele não se sinta ameaçado com isto que nós somos, com este nosso poder que nós dizemos que temos, e que somos na nossa essência. Podemos não ter essa percepção, mas somos-lo. Ontem a minha mãe dizia-me, tomou uma decisão qualquer, já não sei, e a minha mãe é uma inspiração para mim também, uma guerreira, e eu estava a ouvi-la e eu disse, guerreira, essa é a mulher que eu conheço. Portanto, porquê? Porque nós temos esse papel e há um livro que é o livro do Guerreiro de Luz, do Paulo. Bom, não sei agora. Não sei. Olha, é fantástico. O Guerreiro de Luz é maravilhoso. Do Paulo Coelho. Paulo Coelho. Diz aqui o meu Nuno assistente. Paulo Coelho diz que Paulo Coelho, que tem imensos livros fantásticos, eu adoro também. Eu também. É o Guerreiro de Luz, ou o Manual do Guerreiro de Luz. É fantástico. É um livro pequeno, em que é impressionante. Eu estava a lê-lo há uns anos atrás, talvez há uns 6, 8 anos atrás, e eu ia lendo uma página e colocava como, ok, eu gostei tanto desse texto, e lia a seguinte, eu também gostei disto, então eu tinha o livro todo com as páginas viradas e voltadas, porque é fantástico. O Manual do Guerreiro de Luz é brutal. E isto, ele fala do Guerreiro de Luz. Nós estamos a falar das mulheres, mas nós somos guerreiras também. E é importante as mulheres perceberem este poder que têm, esta força que têm. E às vezes nós só percebemos isso. Inclusive lembrarem-se que nós realmente na história lá atrás fomos guerreiras ao lado dos homens. Nós combatemos ao lado dos homens. Tipo, nós metíamos-nos em cima do raio do cavalo com a porcaria da espada e íamos com eles. Portanto, por favor, resgatem isso. Exatamente. Por exemplo, a padeira da Alves Barrota, também se lembrem disso. Tipo, dessa igualdade, desse companheirismo, deste vamos em frente, não é? Juntos, é importante. Juntos. Acho que a palavra juntos é o mais importante nisto. Porque nós não queremos separações, mas queremos união.
e união, porque nós todos temos o nosso lado masculino e feminino, todos, né? Homem e mulher, têm o lado feminino e masculino. E, portanto, e depois, dentro de cada corpo, masculino ou feminino, nós queremos que cada um descobrisse a sua força interior para se empoderar, para se resgatar a mulher selvagem, essa mulher curadora, essa mulher com a sabedoria intuitiva e assumir o poder das rédeas da sua vida. Isto é fantástico e é... Porque nós já o tivemos, é como muitas vezes eu digo, nós esquecemos, nós portugueses fomos um povo muito submisso, isto é, outrora nós fomos descobridores, temos grandes conquistadores, grandes homens que, não é, dobramos o cabo das tormentas, conquistamos terras, descobrimos países, caminhos para a Índia, fizemos... Éramos sem fim e éramos sem medo. E depois Portugal acabou, o próprio país acabou por se abaixar, perder um bocadinho a identidade, esquecer-se disso que está lá nos nossos antepassados. Essa força está lá. Não é? Nós precisamos muito, às vezes, de ouvir a história e de ver a história. Opa, fogo, fomos mesmo fortes, fomos mesmo uma força e pronto, e muitas vezes pioneiros em muitas coisas. E porquê é que nós nos esquecemos disso? Porquê? Está na hora de nós resgatarmos isso também. Muito embora eu acho que nós temos este defeito, que é nós só nos lembramos ou nos queremos lembrar disso nas horas mais difíceis, porque eu lembro-me nesta questão da pandemia. Depois do Jornal da Noite foi uma coisa que me marcou imenso e que eu adorava e que devia dar todos os dias, não era só na altura da pandemia, que era falar exatamente da altura dos descobrimentos. Eles tinham um trechozinho no fim do Jornal da Noite que era o Homem do Leme e falavam e entoavam essa parte de Camões, não é? Que nos Lusíadas falava muito bem disso. E eu, caramba, é preciso uma pandemia para nos lembrar quem nós somos. E então... passem isso sempre, tipo, vamos nos munir dessas coisas, ouvir essas coisas para nos empoderarmos, para trazermos esse poder, não é? Mas nós, durante o dia, no nosso dia-a-dia, nós escolhemos ouvir tudo o resto, menos isso, não é? Tem que ser obrigatório, tem que passar na televisão para nos obrigar a ouvir. E é lamentável de ser só nestas situações, ou então falarem disto, eu estou muito ligada também à parte do futebol pelo meu companheiro, sei que muitas vezes utilizam esta garra, não é? Quando é Portugal a jogar, por exemplo, ou outras situações do género, tem que ser mesmo crucial para podermos falar disto, e não uma coisa que é falada várias vezes. Falem disso nas escolas, impulsionem as crianças desde o início. Não é só dar história por dar e depois acaba aquele capítulo e acabou. Não, vamos impulsionar, vamos fazer acontecer. E infelizmente é só na hora de doer é que nos lembramos da nossa história. E nós não precisamos disso, nós precisamos de a lembrar sempre de quem realmente somos. Isso é importante, quer a nível do nosso país, quer a nível... e nós temos grandes homens e o mundo do futebol acabou por nos trazer um bocadinho aqui de volta o orgulho português. O futebol foi importante porque foi um bocadinho a abertura disso para o mundo. Nós voltamos a sentir orgulho. Claro que já sentíamos quando, com a nossa Amália, com o nosso fado, a tocar um bocadinho de todo o mundo, e portanto voltou a dar, efetivamente, voz. Portugal voltou a ter voz no mundo, mas depois com os grandes exemplos do Figo, do Ronaldo, de nós sermos campeões europeus, isso foi exatamente uma união brutal, em que as pessoas sentiram uma alegria brutal também, em que lá está, nos unimos todos e dizíamos realmente Portugal é um país tão pequenino e nós esquecemos deste poder que nós temos, porque ficamos aqui, acanhamo-nos. E isto acontece com cada um de nós, com cada pessoa, porque nós vamos por aquilo que a sociedade nos vai dizendo, nos vai impondo, como tu dizias na primeira live, não é? As pessoas fazem, que nós fizemos em maio, em que tu dizias, as pessoas
nascem, vão para a escola, vão para a universidade, depois casam, têm filhos e pronto. Está resumido a isto, a vida. Não é? Era o que tu dizias e bem. Portanto, nós fomos alimentadas e, como tu dizes muito bem, a escola tem tanto ainda para fazer, tem tanto ainda para mostrar, tem tanto para mudar, porque uma das coisas, por exemplo, que a Louise Hay, que é outra das minhas grandes mentoras e inspiradoras também, e ela dizia no livro Sabedoria Interior, que foi o meu primeiro livro que eu comprei ligado ao desenvolvimento pessoal, e um dos textos ela dizia: nós vamos para a escola e aprendemos o nome dos rios, a história, o nome dos reis, a geografia, dos planetas, mas ninguém nos diz para nós nos amarmos a nós próprios, ninguém nos diz para termos consciência do que nós somos, de quem nós somos. E isto começa efetivamente, como tu dizias, na escola. Este empoderamento não existe. Eu vejo isso com a minha filha também, que tem 14 anos e que está na escola, e o facto de ela às vezes pensar de forma diferente, às vezes não se encaixar exatamente naquilo que todos os professores ou que todo o sistema de ensino, eu não falo dos professores, todo o sistema, da forma como ele está montado, eles esperam isto dos alunos. Se os alunos não reagirem daquela forma, eles vão ser como que excluídos. E, portanto, a sociedade começou a excluir os diferentes, os que pensam de forma diferente, os que pensam fora da caixa. Essa é que é a verdade. Então nós o que é que fazemos? Muitas vezes deixamos de falar com medo da censura, com medo de sermos conotados como diferentes, com medo de sermos conotados como estranhos, esquisitos, claro. Porque nos colocam rótulos. Eu lembro-me disso, não é? Na minha infância, na minha adolescência, na minha idade adulta. E agora, mesmo no nosso empoderamento feminino, que estamos a falar agora disso, nós temos que desconstruir isso, temos que ir à raiz e a tua formação deve ser brutal, fantástica, por isso é que nós já falamos aqui em fazer alguns eventos e preparar alguns eventos em conjunto no próximo ano, porque é muito importante isso, é muito importante nós irmos de volta ao nosso centro, de volta à nossa essência, ao nosso interior e voltar a acreditar em quem nós somos, em perceber quem somos, o que queremos, o que é que estamos a fazer da nossa vida. Isso faz-te feliz? O que tu fazes? Estás satisfeita contigo própria? Então, porquê é que o continuas a fazer? E é preciso dizer isto às pessoas, é preciso dizer porquê, só porque a sociedade te disse que era assim que tu deverias fazer? Não. Vamos olhar para os diferentes, porque nós somos todos diferentes, não há ninguém, o mundo tem 6 bilhões de pessoas e não há ninguém igual um ao outro, portanto isto é fantástico, Deus criou cada pessoa como sendo única, porque é que nós nos queremos igualar, porque é que nós nos queremos colocar igual aos outros, a fazer o mesmo que os outros, a pensar, damos-nos a pensar aquilo que os outros pensam. Não, eu acho que até não é bem assim. Não, mas toda a gente diz, eu vou fazer o mesmo e vou pensar o mesmo. Não é? Portanto, e esta é, no nosso caso do empoderamento feminino, é muito isto. É, descobre a tua essência, vai resgatar essa mulher que é forte. E é como tu dizes, normalmente só na dor é que nós nos questionamos. Só na dor é que nós vamos dentro de nós e vamos buscar forças onde julgávamos que não existiam. E, portanto, é por isso que eu acho que este papel é fundamental nesta nova era, nesta nova energia que está a entrar, nesta nova era de Aquário, em que estes anos estão a ser e vão continuar a ser transformadores e vamos aproveitar esta energia porque ela está aí e nós temos que mudar a nossa percepção. Sim. É muito importante. É importante, é assim, acima de tudo e resumidamente, independentemente do empoderamento feminino, acho que individualmente, não é? No nosso poder pessoal, acima de tudo, temos que nos dar a oportunidade, não é? De cada vez mais percebermos quem somos.
E se nós começarmos a fazer isto mais vezes, não é? E a ensinar às nossas gerações seguintes a fazê-lo, as coisas vão se desconstruindo com o tempo. Como tu dizias, e é verdade, no nosso sistema educacional é algo que é muito difícil. E às vezes, sim, e depois tu corrigiste muito bem, nem sempre parte dos professores, muito pelo contrário. Muitos professores já querem que as coisas sejam diferentes e querem que o sistema educacional também mude, querem que tudo se torne redondo, não é? Nós temos aquela percepção do quadrado e nós somos todos um universo. E então nós temos que começar a ampliar as coisas de uma forma diferente. E isto começa connosco, não é? Começa dentro de nós. E se nós tivermos este trabalho connosco, não é? Se nós olharmos às nossas dores de crescimento, se olharmos às nossas feridas e aprendermos a olhar para elas e a curarmos as nossas próprias feridas e a fortalecermos com isso, a ver sempre uma perspectiva positiva, porque depois há muita gente que diz, o que é que a positividade te dá? Não é? Tu vês as coisas de forma positiva, isso não existe mundo cor-de-rosa. Olha, não existe, mas existe um mundo às cores, não é? E se eu também ficar no preto e no branco, também não vou a lado nenhum. Portanto, vamos ter que... É importante nós sermos positivos para podermos ver a perspectiva de uma forma diferente. Não quer dizer que não esteja lá o sofrimento, que não estejam lá as emoções na mesma, que é tudo preciso dar valor e é muito importante, porque nós somos feitos disso, não é? A nossa parte humana é feita disso. Nós estamos aqui, propusemos-nos a vir aqui também por isso. E não vamos desvalorizar nada disso. Mas se formos positivos, conseguimos dar a volta melhor. Conseguimos mudar as coisas mais rápido. Não estamos sempre ali a bater na mesma tecla e a carregar ali uma nuvem connosco desnecessária. Portanto, começar por nós e pelo nosso poder pessoal é extremamente importante. É o poder feminino, mas independentemente do feminino, em todo o ser humano, é importante resgatarmos isso e começarmos a respeitar o poder de cada um, sem ter que haver esta competição e esta... É desnecessário. Vamos lá às raízes, ver os povos antigos, perceber como é que nós vivíamos em comunidade, de forma harmoniosa, em que na mesma todos tínhamos o seu papel e que éramos respeitados de igual forma. Isso era maravilhoso. Maravilhoso mesmo, maravilhoso mesmo. Olha, deixa-me ir aqui aos comentários. Deixa-me só ir atrás, que a Marília Ferreira Bessa diz: olá, mulheres lindas. Olá, Marília, obrigada por estares aqui connosco também. Mulher linda. Mulher linda também. E deixa-me ir aqui. Ok. Aliás, pela minha mãe ter falado e ter ido aí, eu acho que muito daquilo que nós somos, não é, também, são destas nossas ancestrais e das nossas avós e das nossas mães e desta linhagem que nós temos, não é? E sem dúvida que parte da minha força, não é, nasceu da força da minha mãe. E eu sei que a força da minha mãe nasceu da força da minha avó. E eu tive a oportunidade de ter esta sinergia com as duas, não é? E de poder viver com as duas, a sentir esta energia e de estarmos as três conscientes dela, porque nem sempre estamos. Portanto, quando nós nos damos, lá está, a oportunidade de crescer e de estarmos nesta perspectiva de consciência, também usufruímos muito mais das pessoas quando cá estamos. E ao lembrar-me sempre da minha avó, eu nunca lembro com tristeza ou com aquele medo ou aquela angústia ou ela já não está aqui. Não, eu vivo com alegria e relembro-a sempre com muita alegria porque tive essa oportunidade de falar com ela, de lhe dizer que a amava, de a ouvir. Portanto, quando nós nos ligamos a estas linhagens e as aproveitamos, não é? Que é aquilo que nós levamos desta vida, é algo que ninguém pode tirar. Ninguém. Eu acho isso lindo mesmo, e concordo em absoluto contigo. O Luís Soares disse: concordo plenamente, a sabedoria advém da experiência de vida, não daquilo que ainda não se viveu. Eu já tinha lido. Depois, a Anete Oliveira estava a dizer Paulo Coelho. Sim, Paulo Coelho. O Luís Soares volta a dizer:
a palavra, o significado da palavra tem um valor físico e emocional ao qual cada ser atribui. Dicionário define isso mesmo. Agora, a palavra racional, essa que permite ao ser humano amar ou amar de forma incondicional, ela vê-se na atitude para com o próprio e para com o outro. Fantástico também. Uma bela opinião. Completamente. Completamente, sim. Marília diz: sempre vivi com as melhores bruxinhas na minha vida. A minha mãe, que era muito sábia, curandeira, maravilhosa. Depois dela partir, ficou a minha filha. Sou muito abençoada pelas bruxinhas da minha vida. Mulheres poderosas, guerreiras, mulheres de luz, sem dúvida. Agora fiquei assim. Eu sei, é uma emoção, eu sei. Obrigada, Marília, porque realmente eu conheço só uma filha, mas conheço a Catarina e é realmente uma mulher extraordinária, com quem eu tenho uma relação ótima e faço minhas as suas palavras. Não conhecia a sua mãe, mas é mesmo isso que a Catarina estava a dizer há pouco, que é olharmos para a nossa ancestralidade, olharmos para a nossa mãe, olharmos para a nossa avó, olhar e vermos agora a nossa filha ou as nossas filhas e vermos que nós estamos todas ligadas, todas, e esta ligação é fantástica, é brutal, e nós aprendemos umas com as outras e fomos buscar algumas das coisas a elas e elas também aprendem connosco. É igual. Completamente, isso mesmo. A Adriana pergunta, mas acham que as mulheres atuais não são guerreiras? Sim, somos. Eu acho, Adriana. Acho que as mulheres são completamente guerreiras. Guerreiras de luz, como eu dizia há pouco, o título do Paulo Coelho era Guerreiros de Luz, Manual do Guerreiro de Luz. Só que claro, é o guerreiro, mas é o guerreiro feminino ou masculino. Claro. E as mulheres são absolutamente guerreiras por tudo aquilo que nós já falamos aqui. Nós só não nos podemos esquecer é da nossa feminilidade e da nossa delicadeza também. Porque ser mulher é uma coisa fantástica, eu acho. E nós não nos podemos transformar em homens, não é? Não, muitas vezes a mulher, para tentar igualar, transforma-se quase em homem, não é? Torna-se mais masculina, mais forte, fala mais firme. Não é por aí. Eu acho que, aliás, eu dizia nas minhas 50 mil conversas que tenho com 50 mil pessoas durante o dia, eu dizia, se não existissem mulheres, o mundo já não existia. Porque as mulheres são elas que equilibram com a nossa emoção, com a nossa sensibilidade, com a nossa intuição. Eu não, acho isso, porque o homem é muito mais aquela coisa da força e a mulher tem que equilibrar aqui isto, não é? E nós temos que não esquecer dessa feminilidade, desse lado feminino e temos que o trazer ao de cima, ok? Sim, e temos que nos orgulhar. Ter um equilíbrio, não é? Nós temos muita coisa que podemos aprender com o homem e nutrir do homem e o homem de nós. Efetivamente a altura da competição, porque eu sei que nós fomos muito castradas, muito humilhadas, não é? E então nós quisemos colocar aqui uma visibilidade novamente na mulher e passámos por cima de muita coisa, mas agora acho que há coisas que nós já vamos longe demais, pronto, já agradecemos a todas as mulheres que desbravaram o caminho e que lutaram e que fizeram de tudo para conseguir novamente um lugar na sociedade de respeito e que é adquirido, nem é merecido, é adquirido, é algo que é, se nasces, seja como homem ou mulher, tu tens o teu lugar. Portanto, mas chegou aqui a um limite, eu acho que muitas mulheres levam isto a um extremo, não é? Como muitos homens levaram ao extremo. Portanto, é importante não nos calarmos, é importante não nos deixarmos pisar, obviamente. E é aqui que muitas vezes também entra um contrassenso, não é? Porque
Eu, obviamente, não vou entrar, não vou porque não é da minha missão, entrar na luta e ir para a rua e lutar por determinadas coisas, e cada mulher veio com o seu propósito, mas também não sou a mulher que agora que fica calada, que vê as coisas e que não tem uma opinião e que não tem uma atitude e que não percebe o seu lugar, e mesmo como uma parte integrante da comunidade e da sociedade, não é? Há coisas que acontecem à minha frente que eu, como parte da sociedade e comunidade, eu tenho a responsabilidade de ter uma atitude. Eu tenho a responsabilidade de fazer diferente. Eu não posso fazer de conta que não estou a ver, não é? Isso é parte do patriarcado, que diz, tu não estás a ver, deixa a submissão acontecer, deixa aquele pisar, seja pisar homem, seja pisar mulher, seja pisar criança ou idoso, já chega. Nós fazemos todos parte da sociedade, nós temos todos uma responsabilidade social e cultural. E isso não tem a ver com ser mulher, não tem a ver com ser homem, não tem a ver com esta luta de géneros, não tem. Tem a ver com ser humano, com ser-se humano. E isto aqui tem que acabar de dizer, tu estás a ter essa atitude porque és feminista. Não, é uma atitude humana. Eu tenho que a ter. Portanto, há aqui muita coisa, efetivamente, que tem que deixar de existir e desconstruir para podermos ter uma sociedade equilibrada e deixar esta coisa da competição. Esta competição não existe só entre homem e mulher, como estávamos a dizer há pouco, acontece muito entre mulheres, não é? Que estão dentro desse tal patriarcado, que estão rendidas ao patriarcado, que estão rendidas ao machismo e que nem sequer percebem que estão aí, e que participam. Exato. Portanto, desconstruir isto não está a ser uma tarefa fácil, mas efetivamente nós temos que nos colocar em equilíbrio uns com os outros, em harmonia uns com os outros, esquecer esta competição. Sim, sim, isso é importantíssimo aquilo que tu estás a dizer, e para não alongar muito a nossa live, e aproveito para desejar à Glória Gomes boa tarde, dar os nossos olás a ela. Isso vê-se nas pequenas atitudes. Nós vamos na rua, vamos no carro e talvez agora se note um bocadinho menos, mas que eu conduzo há muitos anos também, vejo muitas vezes quando nós queremos passar, atravessar, que precisamos de passagem, é mais fácil ser um homem a dar-nos e a ceder-nos a passagem do que propriamente a própria mulher. Quando vamos a conduzir no carro e a mulher olha para nós e não vem essa atitude. Exatamente. Olha, aquela é mais bonita do que eu, ou aquela tem a mania que não sei o quê, aquela tem um emprego, aquela tem não sei o quê. Então nós somos competitivas entre nós. E isso não deve existir. Não. Deve começar por aí. Portanto, se nós queremos uma igualdade de ser humano, de géneros, porque todas as pessoas são válidas, os novos, as crianças têm o seu poder, o poder da palavra, elas vêm nos ensinar imenso, felizes daqueles que olham para uma criança e aprendem com aquilo que as crianças dizem e fazem, felizes, porque eles já vêm com um upgrade muito mais à frente do que o nosso. Isso não há a mínima dúvida. Felizes dos mais velhos, que são sábios, que têm esse conhecimento todo interior, e depois nós, nas nossas gerações, na nossa idade adulta, olhamos para a outra mulher com desdém, olhamos para a outra mulher em vez de olhar para ela e dizer que bonita mulher e nos igualarmos a ela, porque nós todos temos luz, como falávamos ontem, não há necessidade de olharmos para a luz do outro, porque nós todos temos essa luz, e é isso que normalmente isso acontece. Então, dentro da classe feminina e também do género feminino, isso ainda acontece muito, essa competitividade entre as mulheres. Por isso é que se diz que numa empresa com muitas mulheres há sempre muito mais mexericos, há muito mais problemas, as próprias mulheres dizem que não gostam de trabalhar com mulheres, que preferem trabalhar com homens. Isto é uma cena que mexe comigo, porque nós, para chegarmos a dizer isto, muita coisa está mal, não é? Obviamente que não tem que haver preferência, eu prefiro trabalhar com homens ou trabalhar com mulheres, mas
caramba, dizermos isto, nós precisamos mesmo de mudar aqui alguma coisa, de desconstruir e de tentar perceber e de sermos aquela mulher soror, sabes? De ter a sororidade de olhar para outra mulher e dizer, ela está a ter aquela atitude, se calhar precisa de alguma coisa, porque nós, enquanto mulheres, certamente passamos aquilo que ela está a passar, mas nós temos tendência a separar, nós separamos-nos umas das outras. E então, volto a dizer, vamos lá atrás, às tribos, às comunidades antigas, nós não éramos assim. Nós éramos unidas. Nós éramos as mulheres que se sentavam em círculo, que partilhavam umas com as outras, nem que se dessemos na cabeça umas das outras e chamássemos a atenção umas das outras, mas estávamos ali umas para as outras. De uma unidas. Forma íntegra, de uma forma verdadeira, sem julgamento, apenas para crescer umas com as outras e conseguirmos solucionar o problema daquela mulher ou daquelas mulheres. E é isto que está a faltar. Ok. Por isso é muito importante acontecerem mais círculos, mais eventos, mais formas onde nós possamos estabelecer, chamar a atenção desta união, deste voltar a unir as mulheres umas às outras. Desculpa, Paula, estar a interromper-te, mas muitas destas coisas que nós resgatamos nos círculos e nesta reconquista de estarmos entre mulheres, mesmo que não seja um círculo formado por uma orientadora de círculos de mulheres, tu podes estar em círculo com a tua mãe e com a tua filha, entendes? Mas isto aqui, esta união, o falarmos das coisas, o expormos as coisas, o colocarmos de parte esta rivalidade imposta pelo patriarcado, vai nos tirar muitas doenças que nós temos no nosso corpo, inclusive do nosso aparelho reprodutor feminino e do masculino também, porque quando nós temos este trabalho, nós vamos muito além do falar, nós vamos tirar aqui coisas da nossa energia e do nosso ADN que nos vai permitir curar coisas que nós nem imaginamos curar. Há mulheres que têm doenças no seu aparelho reprodutor ou não conseguem ser mães, e não quer dizer que seja tudo na linha reta do que eu estou a dizer, mas muitas das coisas são resolvidas quando nós começamos a desconstruir isto. E isso é muito importante. Ok. É fantástico, é mesmo isso, é mesmo muito importante, porque nós depois acabamos sem perceber tudo isso ficar recalcado, essa energia e esses maus pensamentos, e acaba por nos fazer mal a nós próprios. Nós não percebemos isso, nós quando temos um mau sentimento, quando temos uma má atitude, quando não temos este amor que deveríamos ter em tudo o que fazemos, e mesmo no olhar ao próximo, isso vai nos fazer mal a nós, em primeiro lugar. Pode não ser imediato, mas mais tarde isso vai voltar para nós. Portanto, vamos acabar com isto, vamos acabar com estas dualidades, vamos acabar com este olhar pelo canto do olho, e vamos olhar em frente, olhar verdadeiramente olhos nos olhos e unir. É como tu dizias, esses círculos são fantásticos, porque nem que seja para dizer tu não estiveste bem, tu tiveste uma má atitude, mas isso serve para que todas estejam ali, não com o intuito do mal, de criticar ou de julgar, mas sim de melhorar, de todas se ajudarem umas às outras. É esta união da mulher que é muito necessária e que é premente que isso aconteça cada vez mais nesta nova era. Eu vou só ler um comentário do Luís Soares também, e obrigada, Luís, por seres tão participativo. Portanto, Luís, significa que os homens estiveram em força e atentos àquilo que nós estivemos a dizer. Fantástico, fantástico. Luís, é verdade, somos uma árvore em que o passado são as nossas raízes, o tronco a nossa aprendizagem e os ramos, flores e fruto a nossa identidade. Por isso somos especiais, por isso iguais e muito diferentes. Perfeito. Muito obrigada, Luís, pela tua partilha. É mesmo isso, é mesmo isso. Eu não sei se têm mais alguma questão. A live depois vai ficar disponível, eu vou colocá-la depois nas redes sociais, vou colocá-la também através do canal do YouTube. A minha amiga Andreia Dias, que é maravilhosa também, uma mulher linda, guerreira, uma bruxinha também, diz: boa tarde, Paulinha, cheguei agora, amor.
Olha, beijinhos imensos para ti, imensos para ti. Tu vais poder, se quiseres, voltar a ouvir aquilo que nós dissemos. Gostava que tivesses participado, porque ela é também uma mulher daquelas, assim, daquelas, ok? Com é uma força da natureza, portanto, gosto muito de ti, tu sabes disso. E vamos lá, mulheres, vamos lá unirmos-nos, vamos lá fazer mais em prol da nossa união, da união do mundo, de uma nova tomada de consciência, da nossa felicidade, porque nós estivermos mais felizes, o mundo também vai ser um lugar melhor, como eu costumo dizer. Portanto, penso que vamos dar como terminada a nossa live. Catarina, gratidão por estares aí. De coração. É uma bênção ter-te a ouvir. A Andreia diz beijinhos para vocês também, muita luz e força divina. Obrigada. Igualmente para ti. E, Catarina, nós vamos falando muito e desejo-te o melhor nos teus projetos. Igualmente. Se alguns deles muito obrigada. Se alguns deles nós pudermos unir e serem... Com certeza. E se pudermos... a Andreia diz uma frase que é: o planeta precisa de nós, precisa mesmo muito de nós. É mesmo isso. Portanto, mulheres, por favor, tomem consciência disto, tomem consciência de algumas das palavras que nós dissemos aqui. Não precisam de ouvir tudo, não precisam de concordar com tudo. Pelo menos claro, questionem só. Isso. Questionar é muito importante. Sem questionar nós não chegamos à verdade. Portanto... O Luís diz uma boa semana para todos vocês, igualmente Luís, igualmente uma boa semana para todos nós. Estamos a aproximar-nos do Natal. Provavelmente não irei fazer nenhuma live antes do Natal. Podemos aproveitar já para desejar a todos nós um Natal diferente, um Natal mais intimista, um Natal mais recolhedor, em que nos vai levar para o verdadeiro sentido do Natal. E nos vamos centrar naquilo que é realmente importante e naquilo... Porque é que nós estamos a celebrar o Natal? É efetivamente o nascimento de Jesus. E portanto que seja uma noite... interno. Exatamente. E que portanto que seja um Natal feliz para todos, com muita saúde e um novo ano de 2021 desafiador, mas com um grande crescimento interno, com uma abertura das nossas consciências. E obrigada a todos por estarem desse lado. Andreia diz: questionar é o início do conhecimento, é o início, o conhecimento liberta, sem dúvida. O conhecimento é a nossa força. Catarina, obrigada por tudo. Obrigada, coração, um abraço daqueles que agora não são muito permitidos, mas nós damos na mesma um abraço de alma. E obrigada pelo teu tempo também. E a quem quiser saber, vá buscar as coisas e as informações da Catarina, que ela tem muitas coisas giras, ela envia-nos muitos textos, tem workshops fantásticos e que seria bom as mulheres devagarinho começarem a terem essa consciência mais agudizada. Portanto, este foi o início apenas, está bem? Obrigada por tudo. Grata. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada.